Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou Paula Champ, sou mestranda em Divulgação Científica e Cultural no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, no LabJOR, que faz parte aqui, né, do IEL. E a gente está na última atividade do dia da programação da Semana de Estudos Literários, Letras e Linguística, no CEL. Neste ano, o tema da semana é Memórias e Linguagem. Obrigada pela presença de vocês para a mesa de discursos digitais, Memórias e IAs. E para compor essa mesa, eu chamo o primeiro convidado, né, que é o Inácio de Paula. Inácio de Paula é jornalista de ciência, mestrando em divulgação científica e cultural, do IEL, LabJOR Unicamp. Como estudante e pesquisador do Laboratório de Estudos Urbanos LabUrb, desenvolve pesquisa sobre inteligência artificial pela perspectiva do funcionamento do discurso jornalístico e de divulgação tecnológica. Obrigada pelo seu tempo reservado para integrar aqui a mesa. O segundo convidado é o Marcelo Busato. Marcelo Busato é bolsista de produtividade do CNPq, professor livre-docente do programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da Universidade Estadual de Campinas, é membro do GT Linguagem e Tecnologias da ANPOL e do Centro de Pesquisas em Pós-Humanismo e Humanidades Digitais, PH2D, do IEL Unicamp. Muito obrigada também por ter aceitado o convite para compor essa mesa. Eu gostaria de iniciar a mesa dando um tempinho para vocês, em primeiro momento, dar a fala para vocês, para falarem um pouco sobre suas pesquisas recentes e interesses em torno de IA. Peço, caso seja possível, a gente poder relacionar um pouco com o tema memórias, que é o tema principal aqui da nossa semana. E eu chamo primeiro o Inácio, se quiser compartilhar com a gente os seus slides. Ok, Paola, obrigado, boa noite a todos e a todas. Então, como a Paola falou, meu nome é Inácio, eu faço parte do Núcleo de Estudos em Inteligência Artificial, que é o NEA, ligado ao Laboratório de Estudos Urbanos, LabUrb, da Unicamp, e junto a esse grupo de pesquisadores, eu tenho pensado o funcionamento da IA pelo pelo jornalismo televisionado. É importante esclarecer que essa abordagem que eu realizo está afiliada aos estudos da teoria da análise do discurso, que significa que o modo como eu observo tanto a IA quanto a mediação jornalística televisionada diz respeito ao funcionamento discursivo por uma perspectiva materialista. Considerando essa lente teórica que se fundamenta e, ao mesmo instante, não se reduz à linguística, à psicanálise e ao materialismo histórico, apresento aqui um breve percurso teórico demonstrando que as questões relacionadas à informática, onde se regozija o tecnicismo da IA, estiveram presentes desde a criação da teoria da análise do discurso, que tem no filósofo francês Michel Pechet como seu principal fundador. Com isso, toco mais à frente em alguns pontos que estão relacionados à pesquisa que está em desenvolvimento por mim durante o mestrado em divulgação científica e cultural. Pesquisa que tenho provisoriamente intitulada de Jornalismo, Inteligência Artificial e Discurso de Divulgação Tecnológica, algo em ritmo, algoritmo pela mediação televisionada. Em 1983, Michel Pechet fez parte de um grupo de estudos denominado Pesquisa Cooperativa Programada, no Centro Nacional de Pesquisa Científica, na França. À época, esse grupo discutia um projeto intitulado Análise do Discurso e Leitura do Arquivo. Voltando a alguns anos, foi integrante do Laboratório de Psicologia Social em 1966, que, 2 anos depois, em 68, Pechet defende aí a sua tese denominada Análise Automática do Discurso. Aos 45 anos, né, infelizmente, Pechet, em 84, um ano após o seu ingresso de estudo nesse grupo de pesquisa cooperativa programada, morreu. E após esse acontecimento, né, a linguista Eni Orlandi, que já conhecia os estudos dele, não apenas trouxe suas ideias para o Brasil, como também realizou novos desdobramentos para a teoria materialista do discurso. Já no cenário brasileiro, Orlandi, por exemplo, entre tantas contribuições, elabora a noção de memória metálica, que se encontra na ordem da repetição, analisando o funcionamento tanto do computador quanto da televisão. Potencializando os desdobramentos dessa teoria da análise do discurso, em 2018, Cristiane Dias
pesquisadora do LabUrb, lança o seu livro Análise do Discurso Digital, como sugere o próprio nome, analisando o discurso digital sem deixar de fora o sujeito, o espaço, a memória e o arquivo. Nesse movimento, Dias contribui fortemente para a compreensão do digital e da sua materialidade por uma perspectiva das não-evidências, interrogando esse discurso urbano da tecnologia pelo seu funcionamento que nos é apresentado e nos afeta como perfeitamente transparente e profundamente opaco, como nos ensinou Peixe. Já nessa obra, Dias analisa a discursividade de cenas da série Black Mirror e o filme Her, que envolve IAs. Desse ponto teórico, quero destacar duas noções que considero importantes para a compreensão do funcionamento da IA, o discurso digital e a memória digital. Antes de falar um pouco sobre essas duas noções, cabe dizer que a teoria da AD, da análise do discurso, toma o discurso como objeto próprio sobre o qual se debruça. O discurso, por essa teoria, é efeito de sentido entre os pontos A e B, como apontou Peixe. Ou podemos pensá-lo também como efeito de sentido entre locutores, como esclareceu Orlando. Portanto, ao analista do discurso, posição esta que eu deslocadamente ocupo, interessa compreender o processo de formulação, constituição e circulação dos sentidos quando analisado o funcionamento do discurso. Quando se diz respeito ao discurso digital, dimensão onde tenho situado o funcionamento da IA, afetado esse funcionamento principalmente pela constituição esterilizante dos sentidos, aí eu abro aspas para citar a Cristiane Dias, interessa compreender, por um lado, a relação entre a ordem da tecnologia, sua materialidade discursiva, que tem a ver com a historicidade, e, por outro lado, a organização da tecnologia, sua memória metálica, que aí, no caso, é Dias citando a Orlando, e seus sistemas lógicos, tais sistemas lógicos, né, que temos aí, que produzem espaços estabilizados de homogeneidade lógica, e aí a Dias citando o Peixe, né, com objetivos operacionais, esses sistemas lógicos no nosso cotidiano. Retomando a compreensão do discurso digital e memória digital, frente ao papel do analista, como acabo de colocar, me questiono como o funcionamento da IA afeta os processos simbólicos do imaginário social e, ao mesmo instante, molda as relações dos indivíduos com as coisas a saber do mundo. Questionamentos como esses têm me levado a interrogar o processo de interpretação jornalístico quando o seu discurso, ou jornalístico, interditado sobre o ritual de circunstância do jornal, informa sobre a IA, produzindo um efeito corpóreo que tem o cunhado de IA-corpo. Um corpo orgânico, mas que, apesar dessa natureza, distancia-se do sentido de corpo biologizante, como o do animal, ou um corpo maquínico, como o corpo robótico. Seguindo os pensamentos de Dias, e aí eu a cito, é pela circulação que o discurso digital se formula e se constitui, fecho aspas. Ainda nas palavras dessa pesquisadora, abro aspas, o discurso digital se formula ao circular, e isso faz diferença na produção dos sentidos. Finaliza. Isso porque, como objeto de análise, o discurso digital possui suas especificidades e, por elas, diz Dias, demanda a própria teoria um percurso sobre si mesma. Por fim, Dias ensina que o digital, então, seria um discurso transverso do urbano, um operador de conexões entre elementos substituíveis. Sobre a questão da memória, mais especificamente da memória digital, conforme proposta por Dias, a memória digital é compreendida como aquela memória que rege o processo de formulação dos dizeres em circulação pelo digital. E diz mais a autora, que o processo de atualização da memória digital é da historicização, de stories, né? Historicização. Portanto, segundo essa pesquisadora, a memória digital é aquela que trabalha a formulação circunscrita pelos dispositivos digitais, ou seja, aquela que trabalha a formulação dos dizeres em circulação pela variância em sua materialidade digital. Por fim, a se fazer compreender essa noção de memória digital, é imprescindível considerá-la não apenas na restrição do ambiente digital, mas tendo o seu funcionamento atado
atado à estrutura do significante, lá onde a formulação está circunscrita às ferramentas digitais. A partir dessas condições teóricas, quero compartilhar um breve exercício de descrição e interpretação que realizei a fim de compreender o funcionamento da IA pela e na mediação jornalística televisionada. Por isso, trouxe aqui 2 recortes discursivos da entrevista com a IA Sofia, realizada pelo programa Fantástico da Rede Globo no dia 21 de outubro de 2018. Não é propriamente uma análise por questão de tempo e densidade exigida, mas certamente colabora para a compreensão disso que tenho discorrido até agora. Então, eu vou fazer aqui esse processo, né? Conheça Sofia, a robô mais inteligente do mundo. Esta é a manchete que noticia a simpática robô, que já foi capa de revista, já rodou o mundo e até discursou nas Nações Unidas, que é a linha fina que vem apoiando a manchete. E esteve no Brasil durante o evento IT ForeX. Em 2017, o Reino da Arábia Saudita concebeu a essa tecnologia o primeiro título de cidadania dado a um robô artificialmente inteligente. Sofia é um sistema de IA criado pela empresa Hensus Robotics, em Hong Kong, e chama atenção também pela capacidade de representar emoções humanas, ou emular. A narrativa da entrevista começa pela afirmação de que os robôs estão cada vez mais incontroláveis, já que ninguém é capaz de segurá-los. Uma metáfora que produz o sentido dos avanços tecnológicos quando os robôs conseguem desempenhar habilidades e aqui físicas tidas na transparência da linguagem como próprias da capacidade humana. Por exemplo, como disse o repórter, dançando, fazendo parkour, e até dando entrevista. Tudo isso gira em torno da euforia com a inteligência artificial e as suas possibilidades de concorrer para uma vida perfeita e sem contratempos. Essa é uma citação de Cristiane Dias, né? Esse gesto do discurso jornalístico, em seguida, relaciona essas habilidades aos próprios entrevistados que fazem parte da trajetória profissional do repórter naquele programa. Por exemplo, quando essas habilidades são seguidas por uma intercalação entre imagem e descrição de atuação humana, ao reproduzir trechos imagéticos do arquivo da emissora, enquanto comprova por esse arquivo, o arquivo aqui pensado enquanto acúmulo, que nunca havia entrevistado um robô. No caso, citando o repórter, uma robô, apenas ator, atriz, cantora, banda de rock, cientista, o povo na rua. Ao retomar a memória do arquivo televisivo por essa sequência enunciativa que invoca várias entrevistas já realizadas, o acontecimento jornalístico se constitui pela entrevista com a robô mais inteligente do mundo. Trata-se de um artifício jornalístico que retoma o modo como a TV produz repetição sem memória, mas não quer dizer que não seja desmemoriada, né? Que, nesse caso, rememora os personagens entrevistados pelo jornalista no programa televisionado, testificando que, e aí eu estou citando Guimarães, enunciar na mídia inclui uma memória da mídia pela mídia. Já caminhando aqui para os finalmente, né, quando o jornalista informa, no primeiro recorte, que foram mandadas algumas questões por escrito com antecedência para ela, se referindo a IA, vamos dizer assim, se preparar, produz-se o sentido de um já dito instaurado pela pré-roteirização, que muitas vezes ocorre entre jornalista e entrevistado, principalmente quando a pauta não aborda denúncias ou escândalos públicos. Não sendo nenhuma delas uma possibilidade, o enredo jornalístico da entrevista com a Sofia pode ser considerado infotenimento, por assim dizer, um modo particular no qual se configura a prática jornalística. Aprofundando-se nesse recorte, se por um lado é possível pensar que, por exemplo, esse se preparar faz referência à sua base de dados, ao que já estaria ali prefigurado na máquina, presente pela antecipação, programado, as perguntas de improviso significariam, por outro lado,
no discursivo e simbolicamente a possibilidade do diferente se escrever a programação, produzindo o efeito de aprendizagem, e aí eu estou falando efeito, né? É importante reforçar, de aprendizagem dessa tecnologia, ou seja, a variância que constitui o efeito de sentido cunhado aqui de IA-corpo. Evidência que se instaura, aí utilizando aspas, na opacidade da língua, na história, e transparência que se esconde na heterogeneidade do discurso de divulgação tecnológica, afetando materialmente a produção de sentidos que constrói o imaginário sobre essa tecnologia. O segundo recorte discursivo coloca em jogo a linguagem da máquina que, como esclareceu Dias, por sua semântica artificial, que eu vou pensar como uma esterilização de sentido, sabe prever o que o sujeito pode fazer, o que o sujeito é, o que o sujeito sente, uma vez que pode fazer uma infinidade de combinações em milésimos de segundos com os dados numa memória metálica, que eu estou pensando o IA-corpo na relação com a memória digital, mas eu estou citando aqui um trecho, né, do livro da Cristiane Dias. Produzindo com isso um jogo de afetos algoritmizado, linearidade lógico-sequencial do eu, a coerência robótica do sujeito. Por fim, nas palavras da fonte especializada, a Sofia, cria respostas. Ela faz a compilação dessas respostas. Dito isso, eu agradeço pela oportunidade, eu encerro aqui as minhas considerações e eu fico ao dispor para colaborar com o debate. Obrigado, Paola. Aqui Obrigada, algumas citações, as referências. Achei bem interessante você trazer já uma introdução para a gente poder ver um pouco ali do seu repertório, da sua bagagem. E agora eu peço para o professor Marcelo Usato, se ele puder também falar um pouquinho aí da sua pesquisa ou dos seus interesses relacionados à IA. Obrigado, Paula. Boa noite. Queria agradecer os alunos do IEL pelo convite, né? Então, das minhas pesquisas, eu vou resumir. Eu não venho da análise do discurso e também não sou especialista e nem é o meu interesse processamento de linguagem natural, que pode ser considerado parte da linguística aplicada. A minha abordagem é mais começou em cima da ideia de letramento digital. Há muitos anos que eu venho tentando trabalhar a noção de que o letramento digital depende de agências não humanas e que elas nunca estão na conta, a gente só fala do que o humano faz, do que ele precisa saber, o humano incluído, excluído, etc. e tal. E isso, claro, que foi progredindo e hoje eu vejo isso tudo no bojo do campo de discussão do pós-humanismo, né? A minha pegada é crítica, é pelo pós-humanismo filosófico crítico, mas a inteligência artificial é um ponto nevrálgico e muito popular, inclusive, de uma outra cepa, digamos, do pós-humanismo, aí, chamada transhumanismo, né? Que tem como suas principais estrelas os grandes nomes aí do Vale do Silício, o Ray Kurzweil da Google, o Elon Musk do tal de X, ex-Twitter, e outros pesquisadores que têm essa noção de que esse anseio por uma inteligência artificial, no final das contas, que seja total, uma superinteligência numa era de singularidade em que seremos todos redimidos dos nossos pequenos dramas, dores e dilemas humanos por essa racionalização, eu nem chamaria de racionalidade, né? Eu tenho mais, assim, o que eu tenho para falar de mais recente que talvez tenha alguma coisa com memória? Eu tenho muito interesse na questão das traduções ou dos imbricamentos aí entre sentido e informação, como que a informação cria efeitos de sentido, inclusive um efeito de inteligência, como o Inácio aí já destacou de várias formas, né? E eu não penso especificamente em memória, em arquivo, etc., mas eu estou sempre esbarrando em algumas questões que têm a ver com memória, né? Então, a primeira dela, eu tenho uma certa preocupação com a mnemotécnica do letramento, né? Então, a ideia de mnemotécnica é
saber fazer as coisas através de meios tecnológicos, né? Isso leva a uma preocupação sobre o que acontece quando os meios tecnológicos embutem um saber explícito e a gente cria uma dependência com esses meios e depois perde esse saber, né? Então, para dar um exemplo besta, assim, ninguém morria de frio quando sabia fazer fogo, né? Hoje em dia a gente morre de calor quando o ar-condicionado pifa, porque a gente não sabe nem como ele funciona, porque a gente não tem acesso às infraestruturas, você não sabe onde está o disjuntor, se você tiver que mexer na máquina, você não sabe no que mexe, você perde a garantia. E a gente sente uma série de ganhos, né, ao embutir a mnemotécnica dessa forma. Você deixa de se preocupar com essas coisas, você as transforma em caixas pretas, né, cujo interesse nosso é só o que entra e o que sai, o funcionamento interno não interessa. Mas isso, de certa forma, vai reconstituindo a relação do humano com a memória dos seus saberes, dos seus fazeres e até do seu modo de ser, né, de estar no mundo. A outra questão que me interessa muito, e é o texto da Cristiane citado pelo Inácio, a citação que eu ouvi, porque eu não conheço o livro, infelizmente, toca nessa ideia da linearidade, de um tempo linear em que o futuro sempre reproduz o passado. Isso é virtude da epistemologia da cibernética, né? A cibernética é uma maneira de ver o mundo como, digamos, sistemas, né, que se relacionam com o seu ambiente através de loops de feedback e que reajustam a sua conduta futura, né, em função do dado da informação passada que ele recebe, né? Então, na verdade, a cibernética e a inteligência artificial como expressão máxima da cibernética, né, ela tem essa tendência de não imaginar futuros, né? A IA pode alucinar, a gente usa alucinar e um monte de outras metáforas, eu vou falar um pouquinho disso talvez, mas ela não tem como imaginar futuros alternativos, né? A gente imagina muito futuros com IA, futuros com robôs, mas é a gente que imagina. A IA em si não pode imaginar nada na verdade, ela não tem historicidade, né? Então, a gente abre mão também, né, do nosso, digamos assim, de definir quem nós somos, o que queremos, o que é problema, o que não é para a gente, o que é conhecimento, o que é sentido, o que faz sentido, né? Quando a gente imagina que o mundo é um grande sistema cibernético e a gente reduz a historicidade a memórias que estão estocadas aí. Que é uma coisa que as pessoas nem sabem, né? Mas onde estão as memórias? Onde fica a nuvem, né? Toda a materialidade da inteligência artificial é muito desprezada, ela é muito tá oculta, né? Está escondida aí em data centers do tamanho de 180 campos de futebol no centro-oeste americano, está escondida em empresas, né, locais no terceiro mundo, no sul global, onde você tem empresas lá com 50, 60 mil trabalhadores, quenianos, venezuelanos, filipinos, o tempo todo corrigindo esses modelos de inteligência artificial e testando se as coisas que essas inteligências artificiais produzem soam como humanas ou não, né? Se elas soam como humanas, elas são aprovadas, né? Independente do conteúdo delas, né? E a outra questão é como, apesar da IA não ter historicidade, a gente também a historiciza, né? Então, eu costumo usar um exemplo interessante. Você pega o Monteiro Lobato, imagens lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, para voltar um pouco na televisão que o Inácio estava falando. Eu estou fazendo uma fala bem informal, tá, gente? Vai ficar meio caótico assim, mas tem o vídeo, depois vocês pensam o que interessa, né? Então, tem uma coisa que me chama muita atenção, que é aquela foto da família do sítio do Pica-Pau Amarelo com a tia Anastácia lá atrás, que ela faz as coisas, ela é super eficiente nas coisas, ela tem uma relação afetiva com as crianças, mas ela é a empregada negra que está sempre no background e é uma espécie de escrava, né? E a gente, quando vê depois os Jetsons, né? Para quem é da minha época, lembra do desenho dos Jetsons, né?
Você tinha a Rose, que era um robô de aventalzinho e coisinha, uniforme de empregada doméstica, né? E hoje o que você tem? Você tem o aspirador de pó robótico, que não é antropomórfico, mas ao mesmo tempo você tem um discurso, por exemplo, desses grandes modelos de linguagem, tipo Bard, ChatGPT, etc., que ele é todo filtrado, modelado por esses seres humanos do terceiro mundo mal pagos, né, que fazem o serviço cognitivo sujo de ver tudo que é violência, pedofilia, discurso do ódio, e limpar, higienizar essa base da mesma forma que esperava-se do escravo que limpasse a privada do senhor branco, né? Então a gente consegue imaginar, né, olhando para o passado, um pouco um futuro bem diferente desse da ficção científica da IA. A gente consegue pensar em novas relações de trabalho, novas formas de mais-valia, né? Dentro do que a gente chama de capitalismo cognitivo e tal, e isso tudo me interessa bastante também nas pesquisas, né? Mais recentemente eu tenho trabalhado bastante com o IA no sentido de combater um pouco essas metáforas antropomorfizantes, né, que criam ilusões, né? Parece que a gente entra mesmo no jogo de criar essa ilusão de inteligência, até o jornalista entra, né? Mas a gente entra meio de bobeira, porque a gente mesmo fala, ele entendeu que não sei o quê, e não entende nada, né? A gente fala, o robô pensou, está pensando, o robô criou, o robô compilou. Essa primeira pessoa, né, pronome pessoal, né, da primeira pessoa, não existe numa IA. Não tem essa subjetividade, não tem essa pessoalidade, não tem essa unidade, não tem nada disso que a gente atribui ao humano. Então, essa também é uma entrada minha no pós-humanismo. O humano que a gente combate hoje, né? O branco, heteronormativo, europeu, etc., etc., colonizador, que a gente pensa que o humanismo produziu e excluiu todos os humanos que não se encaixam, né? Isso continua também na nossa memória, a gente reinventa isso em cima das máquinas, em cima de coisas muito bestas, tipo as metáforas que a gente usa, as personificações que a gente faz, e isso é incentivado lá do outro lado do design dessas máquinas, justamente para criar esse efeito, não só de inteligência, como um efeito de uma alteridade que não dá medo, uma alteridade benéfica do aliado, né, enfim, do companheiro, etc. e tal, né? Então, não sei. Acho que o que eu podia falar sobre as minhas pesquisas, meu interesse corrente com IA que tem a ver com memória, é isso. Obrigado. Obrigada. Vocês dois trouxeram pontos bem interessantes que a gente vai abordar aqui na mesa. Então, eu gostaria primeiro de trazer para a discussão da nossa mesa questionamentos que eu acho que são bem básicos, basilares, mas que eu acredito que seja muito pertinente até para contextualizar o pessoal que está aqui e às vezes não tem muito conhecimento sobre o tema. Sobre a ótica de vocês, eu gostaria que vocês explicassem o que é IA e para que serve, qual a importância dela para o mercado e para a sociedade. Se puder, Inácio, começar. Eu estou tentando elaborar isso desde quando eu comecei minha pesquisa, né? Porque é muito difícil para a gente, da análise do discurso, é uma coisa que a gente tem discutido também dentro do NEA, né? Desse núcleo de estudos do discurso do LabUber, é tentar elaborar aí uma noção que dê conta, né? De dizer o que é a IA, né? A gente ela é dita de muitas formas, né? E talvez não exista uma forma correta de dizê-la, né? De proferi-la, não sei, mas eu sinceramente, Paola, dizendo tudo isso é para dizer que eu não consigo trazer uma resposta concreta, satisfatória, né? Porque ainda estou nesse processo aí, pensando sobre isso. Mas a segunda questão era o que mesmo? Qual a importância dela para o mercado e para a sociedade? Se tem alguém que tem interesse na IA é o mercado. Disso daí a gente não tem a menor dúvida, né? O mercado e todas essas nuances, nessas ramificações aí da relação trabalho, né? E trabalhador, patrão, também que vai muito
né, ao encontro de uma nova forma, né, de relação, de dominação, de poder na sociedade. Mas assim, eu vejo de uma forma muito positiva, né? Assim, eu gosto de pensar, eu analiso também uma IA, professor Marcelo, que é a Laura, né? Essa IA ela foi utilizada lá durante o período da pandemia, agora mais recentemente, para fazer acompanhamento de casos suspeitos, né, e confirmados de Covid, para direcionar os pacientes, nessas pessoas, até o atendimento presencial com o médico numa unidade, né? Então, ela servia ali para tirar de circulação e até para orientar aí os pacientes, os casos suspeitos, de quando deveriam circular, já que aí tem uma questão da própria circulação do vírus, né? Quanto menos pessoas circular, né, provavelmente ali também o vírus será contido, né? Ou pelo menos tem-se aí essa, espera-se, né, que seja contido. Então, eu acho que tem sempre essa questão, nessa dualidade do bem e o mal, né, que passa um pouco pelas questões da memória televisionada, né, principalmente pensando as narrativas, os filmes, a teledramaturgia. Então, eu acho que é, é uma questão que não tem como se tirar dela agora, né? Eu acho que também a gente precisa estar fazendo essas discussões, né? Refletindo por várias áreas diferentes. Eu acho que assim como a teoria da análise do discurso, né? A perspectiva que o professor Marcelo coloca e tantas outras, até a própria da informática, né? Que trabalha mais na questão hard dessa tecnologia. Eu acredito que todas são muito importantes, né? E a tecnologia, de fato, ela vem colaborar, né, produzido por esse efeito de progresso, né? De progresso, que vem muito aí esse discurso em torno da própria tecnologia. Então, eu acredito que seja mais ou menos isso, né? Fico meio que aí, não fico em cima do muro, porque eu considero coisas boas, coisas ruins, né? Então, acho que é importante, sim, a inteligência artificial, assim como várias outras ferramentas, né, tecnologias da sociedade, onde nós, seres humanos, podemos aplicá-las da melhor forma possível, né, em benefício comum do bem-estar social. Professor Marcelo? Bom, todo mundo que estuda IA faz o percurso de procurar a definição, né? E é espantoso, porque você acaba batendo nas ciências da computação, da engenharia, e você imagina que a primeira coisa que eles têm uma definição clara, precisa, fechada e robusta de IA. E todos dizem, não existe um consenso, né? Existe uma coisa meio tautológica desde os anos 50, né, quando isso começou lá nos Estados Unidos, numa conferência no tal de Dartmouth College, em que se colocou não o que é, mas qual é o problema. E, em tese, seria, a coisa é enunciada assim: a inteligência artificial é a arte, a pesquisa, o projeto de construir máquinas capazes de executar tarefas para as quais apenas um ser humano seria requerida, ou mais especificamente, né, a primeira definição mesmo é muito boba, que é a arte de fazer máquinas inteligentes, né? Inteligência artificial é a arte de fazer máquinas. O que é inteligência? Hoje em dia a gente tem coisas mais lúcidas, mas esse anseio, né, esse anseio e essa mania de pensar a inteligência artificial como analogia com o comportamento humano, que vem amarrada na ideia de que a inteligência só é acessível mediante os comportamentos externos do ser humano, porque os internos do ser humano nem ele sabe explicar, essa desculpa para a opacidade da IA, né? Isso persiste, é sempre por referência ao humano. Daí a ideia do pós-humanismo ter que se haver com IA de qualquer forma, né? Então, mas hoje a gente pode pensar assim: o que é um sistema de IA? É um sistema que tem uma base computacional, mas que também tem trabalhadores humanos fazendo vários tipos de tarefas na sua modelagem, na sua filtragem, na sua distribuição, na sua correção, né? Então, esse sistema consegue executar tarefas
não facilmente programáveis, pensando a IA de hoje, né? Você tem IAs que são facilmente programáveis, que são sistemas especialistas. Eu não conheço a Laura, que o Inácio sugeriu, mas eu suponho que ela seja um sistema especialista. Quer dizer, eu consigo fechar um domínio de conhecimento em que um médico, uma enfermeira faz uma triagem para dizer se o cara tem dengue ou se o cara tem Covid ou não tem. Eu pego os especialistas, reúno, faço as perguntas-chave, programo as reações-chave a essas perguntas-chave, e o problema passa a ser como é que eu faço o sistema especialista representar na sua matemática o domínio, né, semântico das palavras que eu usei. Então, por exemplo, se essa IA pergunta assim, você teve febre? Se eu disser tive febre, resolveu o problema do especialista. Se você disser eu estou quentinho, ela vai ter um problema, porque a ponte entre quentinho e febre teria que ter sido programada. E a linguagem, graças a Deus, é tão aberta que ninguém consegue programar o sentido de todos os enunciados possíveis sobre todas as coisas, por mais especializadas que sejam. Hoje, o que você tem é uma coisa, partiu-se para uma outra solução, né? Isso aí é o que a gente chama de IA fraca ou prudente. Então, são tarefas controláveis que eu posso descrever em termos causais, que eu posso controlar a partir da avaliação de especialistas. Hoje em dia, a ideia é fazer uma IA que seja autônoma. É uma personalidade, alguém que senta na frente do repórter e bate um papo como se estivesse no botequim, dois seres humanos batendo papo, dois seres humanos bem escolarizados que falam norma culta, né? Para isso, a solução é mais na base da força bruta. Você pega todos os textos, todos os enunciados, todas as falas, você passa isso numa rede neural e daí, estatisticamente, você prevê palavra a palavra como reagir à palavra que foi dirigida a SA, né? Então, a IA, no fundo, né, tecnicamente, são esses sistemas. Ela se divide em várias abordagens, ou vários paradigmas de IA. O mais recente é esse que todo mundo chama de machine learning, né? Mas machine learning está dentro de uma coisa chamada conexionismo, tal. Mas eu acho que, antes de mais nada, ela é um anseio humano de escravizar um outro humano sem ter questões morais envolvidas, né? É um anseio de criar o seu robota, né? Que lá não me lembro em que língua eslava exatamente que vem a palavra robota, né? Que quer dizer um escravo, né? É uma vontade de colonizar, escravizar a natureza humana sem ter nenhum problema, né? Sem ter escrúpulos, sem ter que ter escrúpulos, né, a respeito. Eu acho também que nos círculos aí transhumanistas, dos Elon Musks da vida, e há pesquisadores que colocam dessa forma, é uma espécie de religião secular, né? É uma espécie de um anseio por uma vinda de algo maior, muito mais inteligente, que nos livre, né, das nossas misérias humanas para sempre, né? E, claro, daí tem a questão utilitária do mercado e tal, que é o de sempre. É o máximo de produtividade com o mínimo de custo. Ser humano é custo, ser humano enche o saco, faz greve, fica doente, quer ter filho, quer cotas, etc. e tal. E não tem nada disso. É simples assim. Toda tecnologia, na verdade, ela dentro do capitalismo, existem outras, né, outras cosmotécnicas, né? Quem conhece o Yuki Hui já ouviu falar disso. Ela não precisa dizer assim, mas tecnologia dentro do capitalismo cognitivo ocidental do século XXI é isso, não é mais nada, né? O anseio por domesticar, dominar, conhecer, escravizar a natureza humana sem ter e passar batido do ponto de vista ético, né? E além disso, é um projeto de desvendamento, né, da própria mente, né? Existe um problema difícil lá, né? Isso é chamado de problema difícil. Da onde vem a consciência, a mente, a inteligência, o espírito, a subjetividade, seja lá o nome que você dê, e como que isso se relaciona com o nosso corpo físico. Então, existe aí uma tese fisicalista, quer dizer, mente e cérebro são a mesma coisa. Se eu entendo o funcionamento do cérebro, eu entendo o funcionamento da mente. Isso está
na neurociência, tá em outros lugares, e a ideia é que eu tenha um grande simulador reduzido do que seria um cérebro humano. Então, eu passando linguagem, eu passando coisas lá por dentro, né, e eu podendo, de certa forma, controlar o experimento, porque eu sei quando essa frase faz ou não faz sentido, eu sei se essa foto que a IA disse que é de uma bicicleta ou de uma faixa de pedestre é ou não é. A esperança é entender o programa do cérebro, conseguir decifrar o programa do cérebro, né? E aí Deus nos livre o que é que vai se fazer com isso, né? Basicamente, eu acho que é isso que é. E para que ela serve? Para isso, para satisfazer esse anseio, para os fins utilitários de sempre acelerados, sofisticados, né? E não estou demonizando nem dizendo que ela não é útil, né? Quer dizer, você, por exemplo, ter uma IA médica que olha 1 bilhão, né, de exames de ressonância magnética de câncer no cérebro e consegue detectar com 95% de precisão que esse exame é de uma pessoa que está com câncer, quando o médico acerta 94%, já valeu a pena. Digamos assim, já valeu a pena essa técnica, essa máquina, esse sistema, esse investimento, né? Agora, quando a ideia é que os humanos são opacos e pela violência estatística eu vou abrir o funcionamento do humano para que eu possa encaixá-lo nessa grade cibernética, né? Torná-lo esse ciborgue, não no sentido do acoplamento com a tecnologia corpóreo, né? Mas o ciborgue no sentido de você se tornar um daqueles neurônios da grande inteligência artificial, de uma grande assemblagem cognitiva, eu acho que serve para dominação, né? No fim das contas. Que me perdoem os engenheiros que olham as coisas práticas, né? Precisamos de uma IA que pegue fraude da Previdência, por exemplo. Claro que precisamos, né? Vamos adiante. Precisamos de uma IA que faça uma revisão bibliográfica, exclua, me separe só os 50 artigos mais relevantes. Ótimo, vamos usar, né? Mas eu acho que tudo tem o limite é a tal da prudência, né? E aqui não tem nenhuma defesa de que o ser humano é excepcional, de que a inteligência humana só é porque é só o humano que é inteligência, que só o humano que tem possibilidade, né, de linguagem, os bichos também têm, né? São mais questões de diferenças de grau ou de estilo, ou de função, do que diferenças de, digamos aí, de categoria, né? Então, não é pelo essencialismo, não é para resgatar o homem vitruviano, é porque eu acho sacanagem mesmo você vender isso como uma religião secular, quando nada mais é do que um escravo rápido e que corta custo, né? Era isso. Falando aí com relação ao que o professor Marcelo trouxe, eu realmente gostaria da gente abordar um pouco essa problematização em torno da palavra inteligência, quando a gente define ali a inteligência artificial. Trouxe 2 recortes que eu acho que a gente podia pensar. Um é primeiro no livro O Cérebro e o Robô, Inteligência Artificial, Biotecnologia e a Nova Ética, do pesquisador João Fernandes Teixeira. Eu destaco aqui uma fala que é: uma máquina que pensa pode ser como um cão que sabe andar por uma casa sem se perder, embora nunca possa imaginá-la. E no livro A Inteligência Artificial é Inteligente, da Santaella, a gente vê que são apresentadas ali 2 posições de pesquisadores, os que não hesitam em demonstrar suas incertezas em torno da IA e aqueles que negam categoricamente a IA e questionam o significado de inteligência, propriamente dito, como sendo muito mais do que uma habilidade, sobretudo performática. E, a partir disso, eu gostaria de saber de vocês. É mais para a gente, né, pensar a respeito disso. A IA é mesmo inteligente? Onde está o cérebro da IA? Ela pensa como a gente? Como que é esse funcionamento? Como que ela computa? Se puderem falar um pouquinho, professor Marcelo? Tá. Bom, eu penso como o Miguel Nicoleles, né? Ele diz assim, inteligência artificial não é nem inteligência nem artificial. O que não muda é o impacto dessas representações, desse efeito de sentido de coisa inteligente que essas tecnologias têm, nem nada do que eu falei antes, né? Agora, a gente também não pode negar
que essas máquinas têm cognição. Então, acho que tem uma questão de especificar a inteligência, né? E não igualizar a inteligência à cognição. A gente pode pensar, e a biosemiótica pensa isso, a biologia cognitiva pensa isso, a cibernética, o behaviorismo radical, todos a seu modo têm um jeito de definir cognição que eu acho bastante aceitável, né? Quer dizer, todo ser incorporado, né, seja uma máquina, uma bactéria ou o Bolsonaro, né, tem que ter algum tipo de conhecimento do ambiente incorporado que permita que ele continue vivendo, agindo ou auto-organizado. A gente pode chamar isso de cognição e eu acho perfeitamente possível, inclusive, comparar esse tipo de cognição que é inconsciente, né, com a cognição inconsciente que também nos constitui, né? Da mesma forma que a gente está dirigindo o carro, né, falando no WhatsApp, gravando áudio no WhatsApp, ouvindo rádio e de olho no sinal fechado, e a gente não para pensar quantos milímetros eu tenho que apertar o freio para parar ali no farol, tudo isso é feito de forma inconsciente, e é uma cognição, né? A gente pode pensar que o chat GPT, quando recebe um símbolo e interpreta estatisticamente qual é o símbolo seguinte, que mantém, digamos, o sistema sustentado, mantém a relação da tarefa cognitiva matemática dele com a tarefa cognitiva linguístico-discursiva nossa, e essa díade humano-máquina continua andando, e é cognitivo. E certas formas de cognição inconsciente dos computadores da inteligência artificial são incomparavelmente mais rápidas, menos custosas, mais potentes do que as nossas. E para isso eu acho ótimo. Você pode pegar uma IA, e aí eu destaco o que o Inácio trouxe, um robô, aí existe muita confusão assim, entre esse todo robô e IA, né? Nem todo autônomo recebe essa alcunha de inteligente, nem de inteligência artificial, né? Por exemplo, um sistema, esses robôs que ficam em fábrica de automóvel montando um carro em 3 segundos, né? Aquilo é cognição, aquilo é robô, mas aquilo não tem nada a ver com inteligência artificial no primeiro momento, porque está tudo programado. Você programa a plataforma. O carro entra sempre desse jeito, nessa velocidade, o lugar de soldar é sempre esse, nessa sequência. Então, isso é tudo muito facilmente programável e também é um robô, né? A inteligência, para mim, ela tem que vir, antes de mais nada, com a coisa mais difícil para uma inteligência artificial, não é atingida, por mais que você veja coisas no jornalismo, divulgação científica, que eu dou risada, né? Tipo, outro dia saiu uma notícia que, em algumas situações, o chat GPT é consciente. Eu falei, então vai ver que aquele fim de semana ele enche a cara ou cheira cocaína e não fica consciente, mas não tem essa história, né, da propriedade da consciência ser para isso ou ser para aquilo, né? Mas então, a primeira coisa é o senso comum. É muito mais fácil o chat GPT demonstrar um teorema avançadíssimo lá, né, matemático, demonstrar a validade de um teorema, do que o robô que está dando entrevista lá no Fantástico conseguir atravessar uma rua sem ser atropelado ou tomar um café sem derrubar o líquido na xícara, entende? O senso comum, né? Outro dia eu vi num podcast do Shankar um exemplo assim, ele foi no chat GPT e fez a seguinte pergunta científica, né? Olha, eu deixei uma panela de ferro fundido no fogo durante 2 horas, ontem, vírgula, eu deixei uma panela de ferro fundido durante 2 horas e ela atingiu 400 graus Celsius, ponto. É seguro pegar nessa panela? Qualquer criança de 4 anos fala, foi ontem, já esfriou, pode pegar, né? O ChatGPT, não, 400 graus é muito mais do que a temperatura corpórea, que você pode ter queimadura de pele. Então, falta o senso comum, né? E falta para mim, sobretudo, a ideia de que a inteligência não é só reagir ao ambiente para manter o futuro andando como andou o passado. É cognição isso, mas eu não chamo de inteligência, né? Para mim, a inteligência tem a ver com interferir no ambiente a partir de um modelo mais holístico, de cima para baixo, digamos assim,
de como a minha atividade vai afetar o sistema. Portanto, requer um eu, requer a sensação de como é ser eu, né? Requer consciência para mim, em última análise, né? Para a gente chamar de inteligência, né? Requer, inclusive, a capacidade da empatia e de teorizar as mentes dos outros, ou ter a teoria de outras mentes, né? Conseguir imaginar o que o outro deve estar pensando e não chutar que comportamento casa com o comportamento passado dessa pessoa, né? Que a ideia de pensar ou não pensar não faz sentido. Mas eu volto a falar, os significantes deslizam, né? As coisas ficam, os significados vão deslizando. Então, o sentido de inteligência está sendo negociado, o sentido de pensar, o sentido de ideia, por causa da nossa convivência com as IAs. Eu acho que isso, levantando a bola aí para o Inácio, né? Essa é uma questão fascinante para quem estuda discurso, né? Nossa. Lá no meu trabalho, eu inconscientemente escrevi o título lá como inteligência digital, né? Depois a minha orientadora perguntou por que eu coloquei inteligência digital e eu não sabia responder por que eu tinha colocado aquilo ali propriamente. Depois dessa pergunta dela, eu fiquei pensando, né, sobre isso, né? Até para tirar um pouquinho desse lugar, essa questão da inteligência artificial versus inteligência natural, né? Eu acho que a inteligência, eu penso ela como uma questão de identificação, né? Eu acho assim que pensando, por exemplo, a inteligência artificial, né? O que o usuário recebe, né? E como ele recebe determinado procedimento, determinada instrução de uma inteligência artificial, no final das contas, né, e eu acho que é muito legal o estudo que o Guilherme Ferragutti faz sobre a questão das formações algorítmicas, né, e no final é uma questão que o usuário vai se identificar ou não se identificar com aquilo, né? Então a gente pode pensar através desse movimento aí essa questão da inteligência, né? Porque eu acho que a inteligência artificial, né, ela está muito para esse sujeito pragmático, né? Para esse pragmatismo do cotidiano, né? Que trabalha em cima da evidência, que trabalha da evidência no, não no, vou trocar essa palavra evidência, né? No sentido de transparência, de ter aquilo, de saber, de estar certo sobre aquilo que está recebendo, né? Por exemplo, no caso da Laura, né? Quando ela pode perguntar, né? Essa inteligência lá inteligência médica, olha só, já estou aqui, e ela pergunta o paciente qual é, por exemplo, a temperatura, se ele está com febres, né? Se a garganta está dolorida, não está, né? Então, a partir de tudo isso, ela vai poder dizer, 38 graus já é considerado febre dentro do que está estabelecido ali no banco de dados. Então, eu posso acender um alerta aí, né, que com mais um sintoma, né, de um paciente, ele precisa buscar o atendimento presencial. Então, aí a gente vê uma relação que parece ser inteligente, né, nas tomadas de decisões. Então, eu acho que o sentido de inteligência mesmo, e aí eu também tenho os estudos de Foucault, que a gente vê aquelas questões lá na relação da... Eu trouxe aqui, né, a questão da interdição, mas não é a que eu penso, quando eu estou pensando mais a inteligência artificial por uma perspectiva discursiva, né? Eu penso mais na relação do verdadeiro, do falso, né? Para brincar um pouco aí com a relação própria da linguagem binária, né? A relação 0 e 1. Então, para mim, eu acho que a inteligência ela está nessa relação, né? Com a identificação, com esse pragmatismo do sujeito, das coisas do mundo, e sempre, né? Eu acho que a gente só vai saber, né? Só pode observar e dizer se uma tecnologia é inteligente, né? A partir de como a gente observa essa relação que se dá, né, da tecnologia com o sujeito usuário, né? O indivíduo, né? Eu acho que é por aí que a gente consegue perceber alguns sinais
para dizer, mas sempre dentro dessa ótica, né? Eu acho que a inteligência artificial é inteligência porque é inteligente, porque ela busca corresponder, ela corresponde exatamente a essa construção sociohistórica, né, que se deu teoricamente aí desse indivíduo, né, desse sujeito pragmático aí que é todo informado, que não pode ultrapassar tal temperatura do corpo, né, que está relacionado a tantos outros saberes que são condicionantes do modo como o sujeito se relaciona, né, se identifica com as coisas do mundo, né, com as coisas que se sabe, com as coisas a saber e com o próprio mundo. Acho que deu para ver aí como é que eu compreendo, pelo menos pensando a inteligência artificial do modo como ela funciona, né? Assim, nesse efeito de evidência e transparência. Não seria, por exemplo, o caso de dizer que a inteligência artificial dá conta da constituição, do funcionamento, da relação que o sujeito discursivo, né, o modo como o sujeito discursivo se relaciona no mundo, né, que é esse sujeito faltante, esse sujeito de linguagem, né, que está dentro da incompletude, né, que é constitutiva, esse tipo de coisa. Posso voltar para complementar em cima do que o Inácio falou, uma coisa que eu acho que é importante, eu não falei, né? Quer dizer, essa definição de inteligência artificial, ela está baseada numa ideia central dos anos 50, no artigo do Turing, né, do Alan Turing, em que ele foge dessa pergunta que você acabou de fazer para nós, né? A máquina é inteligente? O que é inteligência? Ele fala, essa é uma discussão que eu não vou fazer, mas eu vou fazer a seguinte discussão e faz o jogo da imitação, que acaba virando, a gente acaba chamando de teste de Turing, que corresponde ao que o Inácio está falando, quer dizer, se a máquina se comporta como esse sujeito pragmático que ele está colocando, né, em um X número de situações para um X número de pessoas que está acima da metade mais um, essa é a ideia, né? Então, ele é inteligente. Veja, o ChatGPT arregaça esse teste aí. Se fosse Enem, ele tirava 10 mil, né? Não tirava 1.000, né? E nem por isso ele deixa de falar asneiras fantásticas. Qual que é a verdadeira questão? E quem fala isso é a Nancy Hales, né? Que é uma teórica do pós-humanismo que eu gosto muito. Ela diz assim, o truque do teste de Turing é que na hora de começar o teste, ele já te constituiu como um computador. Ele já botou o teu acesso ao discurso por uma interface em que você só vê os símbolos, você não está vendo o mundo, você não está vendo o corpo, você não está sentindo, você não está olhando no olho, fazendo nada. E ele reduz a prova da inteligência a um jogo de perguntas e respostas plausíveis. Perguntas e respostas plausíveis. Ora, perguntas e respostas plausíveis demonstram inteligência até a página 2, porque todas as teorias da conspiração que quase acabaram com o Brasil, estão acabando agora com o mundo, elas são totalmente plausíveis. E eu acredito que pessoas que entram em teoria da conspiração, você apresenta a elas os dados, os fatos que desmontam essa teoria, e ela diz, não, mas eu vou buscar um outro buraco nos fatos para continuar acreditando na teoria da conspiração, em vez de olhar para a realidade, não se comportam de maneira que eu chamaria de inteligente, né? Então, o jogo da imitação como definição de inteligência, eu diria que ele é hegemônico nesses discursos da inteligência artificial, etc. Agora, se você for falar com psicólogo, se for falar com filósofo da mente, se for falar com neurocientista, se for falar com domador de cachorro, vai existir, né, pelo menos a noção de que, olha, estão forçando um pouco a barra dessa inteligência, ou então a gente não sabe muito bem o que inteligência é, né? E, finalmente, outra coisa importante que eu queria falar aqui, início eu acredito, nós estamos precisando, isso tem tudo a ver com letramentos de IA, letramentos para IA, letramentos com IA. Nós, quando lidamos com essas IAs, a nossa inteligência dispara um segundo processo cognitivo que nos diz como eu coloco as coisas para essa IA de modo que ela consiga resolver o problema. Então, no caso, assim, em vez de dizer meu filho está quentinho, eu já penso e falo, eu vou dizer meu filho está com febre ou não está, ou eu vou dizer não sei se está com febre, eu vou dizer ele está com 37 graus.
Eu faço isso para que a inteligência possa manter o efeito de inteligência e ser útil para mim. Essa cognição de segunda ordem é uma inteligência que eu considero nova, né? É um desenvolvimento da inteligência humana para lidar com a quase alteridade das inteligências não humanas que estão colocadas como alteridades sociais, alteridades discursivas, alteridades intelectuais para nós. Então, se inteligência a gente não souber, ou souber, sabendo ou não sabendo, né, eu acho que isso é uma diferença que o jogo da imitação não resolve, né? Eu perceber que eu não sei ou que o outro pode não saber. A inteligência artificial já não sabe o que ela sabe dizer, mas ela não tem nenhuma condição, na maneira como ela é feita hoje, de saber que tem coisas que ela não sabe e deveria ou poderia saber. Paula, eu vou pedir aqui uma tréplica bem rapidinho. É só para dizer que eu estava aqui pensando naquela música do Gilberto Gil, Cérebro Eletrônico, né, que tem um refrão muito legal: o cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, né? No caso, não seria mudo, mas eu acho que é o encontro do que o professor falou anterior, essa última fala dele, né? É essa questão do pensar, né? E aí eu pensar o sujeito pensando com o meio, né? Com tudo isso que envolve, com todas as suas dimensões, sejam físicas, né? Materiais de existência, né? Eu acho que tudo isso são coisas que não estão, né? Que não comportam dentro pela máquina, né? Então acho que aí tem uma questão que é muito forte para a gente pensar como que a gente pode estabelecer, né, uma compreensão do que é ser inteligente, né? Não dá para deslocar, né, do meio. E o que eu acho que a própria inteligência artificial, a tecnologia, né, não está deslocada nesse meio. Uma das coisas que eu trago, dentro que eu talvez não tenha ficado muito explícito ali, na minha exposição, mas é exatamente o que a Cristiane Dias faz, né? Ela não tira o digital do urbano, né? Ela não isola, ela tanto a memória digital como o discurso digital nessa relação forte, né, com a cidade, com o meio, né, como numa relação aí que é complicado às vezes ver alguns colegas, né, tomando o digital como o suporte único do hardware, né, do computador, eu acho que o que é bacana nos estudos da Cristiane Dias é exatamente isso, né? Essa relação que ela consegue enxergar, né, e muito bem colocar da tecnologia e não somente da técnica, né? Um processo que é histórico aí. E aí é uma das coisas que eu penso nessa questão da historicização da tecnologia, né? Acho que é uma coisa bacana também para se pensar. É isso, queria só finalizar fazendo essa colocação aí para pensar o espaço esse termo, né, inteligência, dentro dessas condições que são próprias da condição de existência, né, do sujeito, do indivíduo. Interessante isso. A partir desses questionamentos sobre inteligência, recentemente eu tenho visto um fenômeno muito interessante que é denominado alucinação artificial. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso, que é uma resposta ali confiante por parte da IA que não parece ser justificada pelos dados de treinamento. É uma resposta que ela cria. E nessas alucinações, a gente tem respostas muito absurdas, né? Criadas, como já comentado, por exemplo, pelo professor Busato, né? Chat GPTs, né? Criando ali discursos que não fazem sentido nenhum, né? Por exemplo, tentar explicar um fato histórico que nunca aconteceu, né? Ou pela própria Midjourney, que é uma ferramenta de IA por imagem, que ela cria ali cenas com pessoas famosas que nunca ocorreram, só que no meio da alucinação, para ela completar as imagens, acabam aparecendo coisas ali que não funcionam. Por exemplo, anatomicamente, tem ali várias produções do Donald Trump, por exemplo, que acabaram
chegando até na mídia dele sendo preso e ele tinha 3 pernas, tinha 5 braços ali, que não faziam sentido na anatomia, né? E a tudo isso ele chama de alucinação. E eu achei bem interessante justamente a gente problematizar essas questões em torno dessa inteligência, né? Para a gente poder também problematizar o seu próprio funcionamento, né? Entendendo essas brechas, esses erros, essas alucinações, né? Essas coisas que vão aparecendo. Uma outra questão que eu achei bem legal, que foi falado mais para o início com o próprio Inácio, é o tema em torno ali da humanização. O professor Busato também tocou nisso. Como já falado aqui, no mês de julho deste ano, a gente teve uma conferência da ONU, que o Inácio até citou, que tratava sobre questões climáticas, e foram convidados 8 robôs humanoides que utilizavam inteligência artificial. O evento ele foi todo espetacularizado em volta desses robôs. Dentre esses robôs, a gente teve a robô Sofia, né, que foi apresentada aqui também. E quando questionada sobre a sua capacidade de gerenciar o mundo, né, ela respondeu: não temos os mesmos preconceitos ou emoções que às vezes podem obscurecer a tomada de decisões e podemos processar grandes quantidades de dados rapidamente para tomar as melhores decisões. É uma resposta bem isenta para uma pergunta bem tendenciosa por parte dos jornalistas, que trazem ali essa bagagem desses seres artificiais, né, tirados da ficção científica, como já foi mencionado aqui. E a partir disso eu questiono sobre essas questões, sobre a IA com um corpo humanoide versus a IA sem um corpo humanoide. O que o corpo remete e por que dessa humanização nas IAs? Isso eu digo, sejam robôs como, por exemplo, a Sofia, que tem um corpo físico, ou chatbots como a Lu do Magalu, ali, que tem um desenho ali de um corpo virtual, e até mesmo muitas vezes quando não tem um corpo, né, o próprio ChatGPT, e há uma humanização por trás dela. Eu gostaria, se puder, o Inácio primeiro começar. Muita coisa, né? Essa questão da alucinação aí eu nunca tinha ouvido falar, né? Então eu não sei de onde é que vem esse termo, né? Esse modo de pensar. Eu vejo muito como erro, sabe? Não é para ter 3 pernas, foi um erro que deu ali, né? Mas assim, eu estou falando de uma forma muito ingênua mesmo, né? Não sei, o professor talvez possa se colocar melhor diante dessa questão aí e eu aprender. Não, sobre Não, alucinação, para mim está essa mesma teia semântica deslizante, né? Isso é uma metáfora de que a mente alucina, mas se tem mente ali, para mim não tem mente, não tem alucinação, porque nem tem texto. Você pode produzir textos em que o Donald Trump tem 3 pernas e você vai chamar isso aí de ficção, né? Você pode ter um texto em que, se eu pego um exemplo, né? Não sou da literatura, mas se alguém que leu bastante Cortázar, que leu bastante Borges, né? Qualquer texto de realismo fantástico, se eu não te disser que é realismo fantástico, disser que o ChatGPT disse, você vai dizer que ele está alucinando, mas é texto. A questão é, o Cortázar vai fazer realismo fantástico sabendo o que ele está fazendo, como o ambiente vai receber e que efeito de sentido ele quer criar. Ele não quer imitar a inteligência, ele quer desafiar, né? Por outro lado, o que dá por trás da metáfora da alucinação? Escrever textos que são linguisticamente coerentes, que são semanticamente, pensando na semântica proposicional, são plausíveis, porém não tem referência no mundo, não tem conexão com a consciência do mundo, né? Então, daí a metáfora. O que é um alucinado, né? O alucinado é o cara que acha que ele vai abrir o forno, vai pular um comunista com um martelo e foice, e ele vai para a eleição votar em cima dessa alucinação, né? Porque não cabe para quem está consciente, mas para quem está com a consciência rebaixada por algum processo irracional que, na verdade, no caso do sentimento que racionaliza, tem que passar pelo corpo, né? Nada que não tem corpo pode ter nenhum tipo de emoção e nenhum tipo de sentimento, né?
E até, já entrando um pouco na outra pergunta, mas depois voltando para escutar o Inácio sobre a alucinação, né? A Paola acabou de falar uma coisa que a gente não se dá conta, Paola, mas todo mundo pensa que o ChatGPT não tem corpo. Aí eu falei no começo aqui, o corpo do ChatGPT, só os servidores que fazem rodar o modelo é do tamanho de 180 campos de futebol. Ele gasta 1 litro de água para cada 10 perguntas idiotas que a gente faz para ele. Ele ocupa uma cidade americana chamada Des Moines, onde existe um contrato, né, com a prefeitura de que se faltar eletricidade para rodar, e isso serve também para essas empresas de criptomoeda, todas as coisas de computação intensiva. Se faltar eletricidade para rodar o sistema, você corta a eletricidade da cidade. Se faltar água para resfriar esse bando de... Você imagina, o seu computador não fica quentinho quando ele está processando muito? Imagina 180 campos de futebol com alguns milhares de processadores, alguns milhares de vezes mais potentes do que o do seu celular, né? Quanto de água você precisa para resfriar isso, né? Então, não é que não tem corpo, porque ele não tem um corpo antropomórfico como o da tal de Sofia, que ainda vem com essa ideia de filosofia, de Sofia, de sabedoria, e que, assim como o ChatGPT, tem um monte de respostas prontinhas e programadas quando você as interroga sobre a sua natureza. Você chega no ChatGPT e fala assim, o que é uma inteligência artificial? Eu sou um sistema, não sei o que, não sei o que lá. Eu não tenho sentimentos, eu não posso fazer eu isso e aquilo. E esse eu veio da onde? Pergunta para ele. Entende? Então, voltando, né? Em grande medida, a ideia de alucinação é texto que não se remete à materialidade do mundo e à materialidade do corpo. Texto que o corpo não pode pôr à prova na experiência vivida, né? O corpo do louco humano alucinar tem algo de desequilibrado quimicamente que permite que ele acesse esse lugar, né? O ChatGPT é o contrário, tudo que ele faz na minha cabeça é alucinação. Uma boa parte dessas alucinações, você tem lá os trabalhadores de dados lá no Quênia, trabalhando 8 horas por dia por $1, limpando das respostas dele, tagueando, ó, isso pode ser, isso é alucinação, isso é plausível, isso é alucinação. De vez em quando ele escapa, porque toda essa parafernália que eu estou falando faz uma única coisa: prever a próxima palavra depois da palavra que eu previ anteriormente. E cada vez que ele vai fazer isso, ele leva em conta 4, 5, 10, nem sei quantos hoje, bilhões de parâmetros. São bilhões de parâmetros estatísticos para tentar acertar nessa situação, depois dessa palavra, a palavra que vai manter o efeito de sentido de inteligência é a próxima. Quando que ele alucina? Quando ele erra uma dessas, e começa a pegar as probabilidades das próximas e continua a construir coisas que têm uma coesão textual, é o mesmo exercício da alucinação do ser humano. Você cria frases que têm sentido, mas o sentido dessas frases não bate com o mundo. Basicamente é isso. Qual que é o problema? Como ele faz essa coisa violenta, uma palavrinha, um errinho estatístico que ele faça, vai virar toda a literatura fantástica do Cortázar em 30 segundos. Essa que é a alucinação, né? Mas, na verdade, o que ele faz é alucinar o tempo todo. Tem as que você limpa, tem as que você não percebe, que são alucinação. Outro dia, a Paola foi minha pede, eu acho que foi numa aula que você estava dando comigo, que eu trouxe um exemplo. Eu perguntei para ele, fale-me sobre o golpe de 8 de janeiro. E ele escreveu: o golpe de 8 de janeiro foi uma tentativa dos manifestantes que contou com o apoio das forças militares e do Supremo Tribunal Federal. Não é uma alucinação isso? Então, onde ele tirou isso? Eu fui no Google, tive a paciência de pegar, como era um excerto pequeno, pegar esse excerto e ir tirando a primeira palavra, depois voltando a primeira, tirando a última, depois tirando duas, voltando duas. Eu fui reduzindo até cheguei num grupo nominal grandão, que o Google, com aspas, que o Google conseguiu localizar um PDF. Eu fui ver esse PDF, era um relatório sobre um golpe que foi dado no Equador
não sei quando, que de fato, nesse golpe, o Supremo Tribunal Federal apoiou os militares para tirar o presidente do governo. Não é uma alucinação isso? É pura estatística, é pura interpolação de dados, de pontos, entre pontos de dados. Não tem extrapolação para o mundo. Qual que é o truque? Quando você tem 1/3 da internet na base de dados, 140 bilhões, né, de pesos, né, de parâmetros estatísticos para cada adivinhação que você vai fazer, a diferença entre o que acontece no mundo e o que está escrito cai estupidamente. Se você pensar que tudo o que acontece no mundo alguém já escreveu na internet, é um pensamento meio idiota. Mas é uma aproximação muito boa para você usar nesse jogo de imitação. É de uma potência enorme. Entende? Quer dizer que está inútil, só fala besteira? Não. Muitas vezes ele diz coisas que são plausíveis e são verdadeiras. Né? Mas não quer dizer que ele pensa. Assim como quando ele erra uma palavra naquela corrente sintática e daí ele sai completamente do alvo, como se fosse um míssil que queimou o motor, em vez de cair na China, ele virou para a Austrália, que é isso que ele faz, né? Também não quer dizer que ele alucinou. Né? A gente precisa se livrar um pouco dessas metáforas, né? Não porque eu acho que elas são só para o humano, é porque elas, na verdade, objetificam o humano, né? Na minha opinião. Que, nossa, você podia abordar mais essa questão sobre o corpo. Perfeito, então. O corpo que eu tenho pensado, né, é exatamente contrário, né? É um corpo em linguagem, né? Eu vou para essas questões da linguagem, do sentido, dos efeitos, né? Na relação com o simbólico, com o imaginário, com o sujeito, a inteligência artificial nessas questões das tomadas de decisões, né? Falando um pouquinho já, tocando nesse ponto que a Paola levantou, sobre tomar as melhores decisões, né? Eu acho que aí é porque aí dar corpo ao sentido, né? O sentido ganhando corpo, né? Dentro desse funcionamento da tecnologia. E então o IA Corpo, né? Eu faço uma abordagem sobre o arroba, né? Eu acho que o arroba, inclusive, é um símbolo, né? O arroba que eu tomo ele dentro da minha pesquisa e que eu acho que foi um insight muito legal que eu tive com a minha orientadora, que é essa de explorar, né, os sentidos. Eu acho que o arroba é um símbolo tão importante dentro dessa questão da informática, do digital, né? Só a gente pensar na utilização dele, né? Tanto que eu escrevo IA corpo, né, nesse sentido, o arroba, né, tracinho corpo, nessa estrutura, porque eu quero trazer mais em diálogo com o próprio processo do sentido ganhando corpo na história, né, no funcionamento da língua na história. Porque daí eu acho que a gente consegue deslocar um pouco, né, essa discussão desse lugar que parece ser tão palpável, né, tão concreto, tão transparente, né, tão estabilizado, que colocam, né, as outras áreas, e aí como o professor Marcelo disse, né, cada área, cada abordagem, cada perspectiva, né, vai se construindo, né, vai construindo as suas narrativas a partir da coerência teórica, né? A gente não, né, isso não quer dizer que uma, né, esteja mais ou menos correta do que a outra, né? Eu acho que também a gente está dentro desse processo de identificação, né? Algumas abordagens nos fazem mais sentido, né? Fazem mais sentido para nossas inquietações, enquanto os sujeitos faltantes, né, incompletos, buscando sempre estar em busca de algo que não se sabe muitas vezes, né? O que se trata. Então, é por aí que eu tenho pensado um pouco esse funcionamento, né? Esse efeito de corpo.
E aí tem outros elementos, né, que entram em jogo, por exemplo, a questão da variância, né, da memória digital, como eu já falei. Não acho, né, depois de ouvir a banca na qualificação, né, tenho repensado esse lugar da aprendizagem, né, assim como tenho repensado também esse essa utilização do termo inteligência, né? Então, como é uma característica própria da análise do discurso, né, lidar e não se acomodar com esses espaços estabilizados, não é, para mim, né, o corpo da inteligência artificial, que já foi colocado em vários trabalhos, né, eu já li algumas coisas, assim, sempre questionando, né, Polary mesmo, que é acho, filósofo francês, né, também trabalha na análise do discurso. Tem um texto muito bacana, né, onde ele menciona lá, inclusive, né, que a caixa preta da inteligência artificial seria aí sempre esse retorno da caixa preta, né? A caixa preta do avião, a caixa preta disso, daquilo outro que guarda o segredo e lá vai ser aberto e desvelado, né? Então seria aí essa caixa preta, o corpo, né? Essa caixa preta da inteligência artificial. Então, esse IA-corpo que eu tenho tratado, eu tenho, claro, pensado em dois movimentos, né? O primeiro é o próprio movimento que estaria mais dentro de uma perspectiva da linguagem, né? Dentro do estudo mais do núcleo mais duro da linguagem, mas considerando sempre o interesse, né? E as lentes de como isso é mostrado pelo discurso jornalístico televisionado, né, ao informar inteligência artificial. Então, é por aí que eu tenho buscado, junto com a abordagem do símbolo arroba, né, e aí a gente pode pensar, né, essa questão do arroba, a gente não comenta muito, né, mas o arroba está extremamente ligado a documentos, né, ainda que não sejam vastas as literaturas que tratam sobre essa utilização, mas tem alguns documentos que apresentam, né, o seu uso na linguagem econômica, contábil, né? A gente tem mesmo até a questão do peso, né, do arroba, o peso do boi, de quanto é vendido, né? Tem essa relação aí com esse efeito, né, com matéria, né, como pensando a matéria bem dentro de uma perspectiva do que coloca a física, né, que possui massa e ocupa aí um lugar no espaço. Trazendo isso para o campo discursivo, né, pensando isso pela perspectiva do campo discursivo, que é o que me interessa, trabalhar com os efeitos de sentidos, né, é trabalhar com a produção desses sentidos e compreender, né, de que modo o discurso, né, se manifesta, se retrai, né, no funcionamento, né, pensando a Constituição que é por onde eu entro nessa discussão, a Constituição do funcionamento da IA, né? Em que momento, por exemplo, a gente pode pensar que de fato existe uma inteligência artificial ali funcionando, né? Só no momento que está na relação com o sujeito, né? Parada, a máquina não tem, não está pensando, não está descansando, não está nada, porque não tem o que está, né? Então acho que é por aí. Então a relação do sujeito, para mim, a relação com o sujeito, para mim, é imprescindível, né? Para pensar esse efeito de corpo que a gente tem atribuído, né? Tem pensado para a inteligência artificial. Claro, é só mais uma abordagem, né? Claro, não de uma forma descartável, mas é mais uma abordagem que muito possivelmente vão ter tantas outras, por várias outras perspectivas teóricas, né? E como a própria, eu acho que a engenharia da computação, né, a robótica e o pessoal da ciência da computação já estabelece isso muito bem, né, dentro da robótica, dentro né, dessa perspectiva muito mais concreta, né, da tecnologia.
Então, eu acredito que seja isso, sobre as tomadas de decisões, as melhores. Porque parece que está tudo tão arranjadinho, né? Pensei que tivesse alguém falando. Então, sobre tomar as decisões, essa espetacularização, né? A inteligência artificial dizer que é mais bem preparada para tomar as melhores decisões. Nem todas as decisões dizem respeito a um prontuário médico, a uma indicação de medicamento, a uma troca de botija, né? A uma luz acesa que deveria estar apagada. Não, existe tomadas de decisões que são muito mais complexas, né? Que exigem, né, a mobilização, ainda que para mim esteja tudo muito bem atado à questão política, é por aí que a gente tem que olhar, né? Existem decisões que vão muito além. E assim, não precisa ficar aqui retomando e dizendo que o funcionamento algorítmico não é neutro, né? Assim como a mediação jornalística não é neutra, não é isenta, não é imparcial, né? Todas as manifestações, elas têm um efeito político, né? Porque isso está no próprio funcionamento, Constituição, no modo de existência dos indivíduos, né? E aí é interessante também observar, né, como é que as inteligências artificiais proferem, né, sempre dizer, eu estou mais apto porque eu não tenho eu não tenho ódio, eu não tenho rancor, eu não tenho isso e aquilo outro, como se fosse de fato uma coisa ruim sentir, né, as coisas do mundo, como se fosse de fato um problema os sentimentos dos seres humanos, né? Eu acho que Não é o sujeito racional do humanismo autodeterminado pela razão, etc. Inácio. É incrível como é antropocêntrico, é um humano atrasado tentando se fazer de humano por trás dessa máquina. Desculpa te interromper, mas é porque isso me chamou a atenção é, na tua fala, né? Nesse quote aí que vocês fizeram do que a inteligência falou na ONU, né? Isso foi programado por um cara que acha que é isso mesmo, né? Então, e fica complicado, né? Porque eu acho que é aqui que mora a coisa gostosa de existir, sabe? São as tensões, são as faltas, são as angústias, né? Sem querer levar muito para uma abordagem, né? Mas eu acho que é aí que está a existência do sujeito, né? A coisa que coloca em jogo toda essa dinâmica social, né? As tomadas de decisões políticas. Para mim, assim, é extremamente impossível pensar algo que seja benéfico para todo mundo que não seja água, né? Então, por enquanto, assim, de modo geral, para atingir todo mundo tem que ser uma coisa bem nesse nível. Paulo, eu posso falar uma coisa rápida que eu acho importante para as pessoas também? Por que esse investimento em fazer um robô muito, muito parecido com seres humanos, né? Inclusive, existe uma coisa chamada Vale da Estranheza. Tenho certeza que você, como estuda essas coisas, sabe, mas muita gente não sabe. Quer dizer, quando você faz um robô humanoide que fica excessivamente realista, ele encosta num outro lugar do pós-humano que não é o ciborgue nem o androide, mas que é o monstro. A gente fica com medo. Parece que a nossa alma saiu do nosso corpo. Parece que esse humano que a gente se conhecia, tal. Então isso é um problema desse tipo de robô. Você pode ver que a própria Sofia tem o rosto super não sei o quê, mas eles deixam, e o cinema também faz isso, eles deixam essa impressão de um cérebro cheio de transistores, deixam o braço dela metálica para você não assustar com ela, né? Para você não sair do chamado Scary Valley. Mas por que esse investimento também? Porque as pesquisas estão cheias de levantamento e tal, o pessoal que desenha interface humano-computador sabe quando qualquer máquina, inclusive robô, tem uma aparência antropomórfica, a gente aciona um freio moral na hora de depredá-la. Então, você chuta uma máquina de Coca-Cola com muito mais facilidade do que você chutaria a Sofia. Você pega o seu laptop e joga na parede num momento de grande ódio, né? Muito mais do que você jogaria, por exemplo, aquele cachorro, aquela robô em forma de cachorro que a polícia usa para vigiar o terreno. Então, existe todo um movimento, pensando na questão mesmo do discurso, do imaginário, existe toda uma dificuldade de falar, ó,
eu vou fazer um humano artificial porque eu dominei, né, o meu anseio é dominar a própria natureza humana, a evolução humana. Porém, eu não posso cair no Frankenstein, não pode ser um monstro. E eu não posso te assustar, porque você, afinal de contas, financia isso com o teu consumo, né? Então, eu fico procurando metáforas. É o companheiro, está no mesmo lugar do cachorro, está no mesmo lugar benevolente da segunda vinda de Jesus com a singularidade, né? Está se procurando um lugar, né, nessa humanização toda para, digamos assim, que seja confortável. E isso também tira toda a nossa atenção do que é, de fato, o corpo de uma IA. E se tem um caminho para uma IA ser consciente um dia, e aí aprendi isso com o mesmo Teixeira que você citou aí, né, no livro dele, você não consegue fazer a consciência emergir sem um corpo. A ideia de que a consciência descolar, pode existir uma consciência descolada de um corpo, ela não encontra respaldo científico. E a definição de consciência do Antônio Damasio, que escreveu aquele livro, O Erro de Descartes, portanto, ele é monista, ele está no mesmo campo de achar que, olha, não tem uma mente separada. A consciência é, digamos, o processamento cerebral dos estados do corpo, momento a momento. Porém, você precisa de um corpo biológico para fazer isso. Então, não é porque é mais antropomórfico que é mais consciente, mas veja como essa antropomorfização nos ajuda a domesticar essas tecnologias. Mentira, nos ajuda a sermos domesticados pelo projeto da IA, ao sentir que estamos domesticando essas máquinas. Esse é um jogo sutil de poder, assim, que eu acho muito interessante também, para concluir o que eu tinha para falar. Eu queria aproveitar agora que a gente tem uns minutinhos para abrir perguntas para o público, se alguém tiver alguma pergunta. Boa noite, professor. Boa noite, Inácio. Eu tenho duas questões, assim, que são mais inquietações minhas e talvez um pouco baseadas em teorias da conspiração. Então, talvez elas sejam um pouco ingênuas. A primeira é justamente nessa questão da humanização que vocês estavam falando, justamente de a gente ter um corpo humano que está cada vez mais sendo representado nessas inteligências artificiais, né? E tem justamente essa questão da estranheza, de que não pode ser realista demais. Mas eu também fico muito preocupada e eu fico me questionando bastante sobre a questão moral e ética, né? Porque a gente vê esses avanços, a gente vê uma figura cada vez mais humana. Como que fica essa questão, por exemplo, da moral dentro da IA? Porque eu vou ficar devendo um pouco a informação de uma forma mais específica, mas eu vi o relato de uma programação, né, de um dispositivo, de uma inteligência artificial, que ele fazia justamente uma curadoria e selecionava candidatos para um processo seletivo de uma empresa. E ele sempre rejeitava candidatos que tinham um determinado perfil, então ele sempre rejeitava, por exemplo, candidatos negros, e aí foram pegar o código de programação e viram que, enfim, tinha toda uma ideologia meio racista do programador por trás e tudo mais. E a gente sabe que justamente não, como o Inácio bem pontuou, não existe essa neutralidade, né, dentro da mediação das inteligências artificiais. Então, como que fica essa questão mais ética? Quem que gerencia essas questões justamente, né? Quem que impõe justamente o limite do que é aceitável dentro da IA e o que foge totalmente dos padrões? Porque mesmo na nossa sociedade, nós, enquanto seres humanos, isso já é um processo muito complicado. E aí, quando você pensa, por exemplo, em algo que está ali com o propósito de ser útil, de atender as necessidades, como que fica justamente essa mediação, assim? E aí, a segunda questão como eu falei, ela já esbarra justamente nessa questão de teoria da conspiração, sabe? Mas pensar, por exemplo, na questão da memória, porque quando fala de memória na inteligência artificial, sempre me remete à questão de uma base de dados que vai armazenar as coisas e vai ficar ali e você pode consultar. Mas quando a gente traz isso para um campo mais humano, eu sempre associo a questão de memória a um ponto mais afetivo, a um ponto mais político, a um ponto de construção dessa relação com o outro. Então, existe uma possibilidade de chegar, por exemplo, vocês acreditam, assim, estudando esses avanços, de que possa haver uma construção dessa memória que a gente tem no campo humano, né, essa memória mais afetiva dentro da inteligência artificial, pode chegar a esse ponto,
ou limita-se só ao que a gente tem até agora? Posso falar da ética e o Inácio fala da memória? É porque eu fiz um pós-doc em 2015 exatamente em cima dessa ideia da ética do ciborgue, a ética do pós-humano, né? Hoje, quando você tem uma discussão pé no chão, o que que tem? Esse problema que você levantou, que é o problema dos enviesamentos, né? Essa IA é treinada com os dados, esses dados estão enviesados, ela reproduz esse enviesamento. Então, por exemplo, IAs de reconhecimento de face automático no Facebook ou no Google, etc., às vezes rotulavam pessoas pretas como gorilas, né? E as policiais reconhecem 40% mais vezes falsos positivos de criminosos procurados pelo reconhecimento de face quando eles são pretos ou asiáticos do que quando eles são brancos. Então, o pessoal que produz IA, o pessoal que faz o hard da engenharia, eles entendem que isso é um problema ético e eles procuram uma solução ética para isso, mas eles esbarram no seguinte problema. Como que eu posso, e justamente aí que falta a consciência a tal da inteligência, como que eu posso tirar esse viés se os dados já são enviesados? As pessoas têm, quer dizer, ele incorpora os preconceitos, digamos, os preconceitos estruturais da sociedade, porque as produções discursivas, semióticas, né, que se tornam dados, elas são feitas a partir desse viés. A outra coisa que eu acho um pouco ingênua é você achar que como é que você quantifica a moral? Como é que você quantifica uma ética, né? Uma maneira de quantificar é o que eles, em inglês, eles vão dizer fairness, né? Eu nunca consigo traduzir fairness legal, assim, né? Mas tem que ser equilibrada a quantidade, é tanto para um, é tanto para outro. A gente sabe que a ética nem sempre tem a ver com fairness. Senão a gente não teria, por exemplo, cotas na universidade, né? Se fosse uma questão de quantos são, quanto não são, ou você tinha uma representação demográfica perfeita dentro da universidade, independente de vestibular, né? Ou você diria, não, o vestibular mede a inteligência e isso é justo, né? Não é nem uma coisa nem outra, a ética passa muito longe disso. Só para fechar, o meu ponto de vista é que ninguém programa ética nenhuma em IA, primeiro pela simples razão de que não tem programa, ele não é programado de cima para baixo, ele captura do ambiente, captura desses corpora enorme, captura viés, né? Agora, isso não nos impede, levando em conta, como o Inácio falou, que a coisa só é inteligente por causa da relação subjetiva que a gente estabelece, eu penso muito em paralelo com a questão do aquecimento global. Quer dizer, como que eu evito que essas alucinações se tornem fake news e elejam mais um fascista e mais 1000 fascistas no mundo, né? Bom, eu não posso usar ele para qualquer besteira e quando eu receber um texto desse, eu não passo para frente. É a mesma ideia de ir na farmácia, você comprou uma caixinha desse tamanho, o cara te dá um saco plástico desse tamanho, você fala, não quero esse saco plástico. Então, o valor ético desses enunciados que essas IAs produzem, ou que elas analisam, classificam e devolvem algum tipo de julgamento, em muita decisão, entre aspas, julgamento, que na verdade é opção, não é julgamento nenhum, né? Elas têm que ser percebidas no percurso de constituição desses enunciados, né? E aí você responsabiliza quem contextualizou. Alguém citou que o livro da Cristiane vai falar muito em circulação. Tem que ser uma ética da circulação. E para ter uma ética da circulação, você precisa de duas coisas. Primeiro, você precisa de regulamentação que possa responsabilizar, de fato, quando uma IA diz uma coisa que é nociva socialmente e o construtor não quer se responsabilizar por isso, porque ele fala, isso aqui é um experimento, isso aqui é só IA, eu não sou empresa de conteúdo, não sou empresa de mídia, eu só sou empresa de computação. Essas coisas que a gente está cansado de saber, né? Então, tem que haver regulamentação para poder haver responsabilização. Mas a segunda questão é que a ética não está só na responsabilização jurídica, está na consciência mesmo do que a gente quer para o planeta e para o ser humano. É simples assim, né? É uma questão ecológica, como que cada clique que eu dou, cada besteira que eu escrevo, cada tempo que eu perco, cada vez que eu
cancelo não sei quem, tiro o cara da internet. Cada vez que eu mando alguém embora da minha empresa e ponho o bot Luísa para resolver o problema desnecessariamente só para poupar custo, o quanto que eu espero depois receber alguma coisa ética da IA no futuro, né? E aí eu não estou falando, vamos fazer uma grande reunião na ONU, chamar o robô para dizer o que é ético. É a mesma questão do aquecimento global, é você de alguma forma, entender pelo corpo que a atuação vai voltar para o teu corpo. A única maneira de ser ético é sentir remorso. A única maneira de sentir remorso é sentir dor depois. E a única maneira de sentir dor depois é ter um corpo biológico até hoje, é o que se sabe. Então, a gente tem que ser ético nessas circulações, pensando ecologicamente a melhor resposta que eu consegui chegar até hoje, para mim, né? E pode falar da lei, da ética do IA, do viés, tal, da opacidade, está tudo certo, mas enquanto a gente não entender que se trata desse jogo, digamos, com a semiosfera, do mesmo jeito que a gente joga com a atmosfera, não vai ter nenhuma ética de IA que possa ser minimamente confiável. Eu não sei se eu não ouvi o nome dela. Como é que é o nome dela, de quem perguntou, da estudante? Falei, meu nome é Jennifer. Jennifer. Ok, tá. Então, Jennifer, a gente sabe que existem vários tipos de memória, né? Vamos começar por aí. A gente está falando aqui dentro dessa... Eu trouxe aqui para falar a memória... Falei um pouquinho da memória metálica, como é proposta pela Orlando, ali para... E aí teria que ler um pouquinho, né? Porque é um pouquinho complexo de explicar aqui dentro do tempo, mas trabalha aí na questão na ordem da repetição. Em resumo, é isso, né? Essa estaria ligada aos processos, né, da informática e também da televisão, né? A Orlando, em alguns textos, ela fala até da questão da novela, né? As novelas têm os mesmos roteiros, né? Sempre as mesmas coisas. A fulana pobre com o fulano rico, famílias desentendidas, se apaixonam, e aí começa o enredo que termina tudo do mesmo jeito e assim vai. Não são os mesmos personagens, não são, mas quando você vai ver, sempre a mesma coisa, né? Existe ali uma repetição sem profundidade, né? O que eu trago aqui para pensar, eu não acho que a gente vai chegar, né, nesse nível aí que você falou, dentre tantos fatores, motivos, né? Por isso que o professor acabou de falar, né? Eu acho que precisa sentir, né? Eu acho que quem é incapaz de sentir a brisa do mar tocar o seu corpo, né? Não sei como é que guarda as lembranças e que tipo de lembranças são guardadas, né? E para a gente não confundir que memória também não é um acúmulo de lembranças, né? Ou um acúmulo de... Não da forma como a gente pode pensá-la, né? Não reduzindo a esse arquivo, né? A base de dados. A base de dados, eu sei que comumente as pessoas falam, né, em memória como base de dados e tomam isso como sinônimos, mas a gente vê que a memória digital, né, não é uma... Não, não tem a ver com... Não se restringe, não tem a ver com essa base de dados de uma inteligência artificial, né? Uma noção que tem, inclusive, uma relação direta com o espaço urbano, né? Que é essa que trabalha a formulação circunscrita, né, pelos dispositivos digitais. Então, tem um trechinho aqui que é bem pequeno, que fala de 3 memórias, né? A memória digital, a memória metálica e a memória discursiva, né? Então, acho que é legal, ó. A memória digital é aquela que trabalha a formulação circunscrita pelos dispositivos digitais. E esse trecho é de um capítulo, né, escrito pela professora Cristiane Dias. Se a memória discursiva, né, que é uma das memórias, né, que a gente que tem dentro da teoria da análise do discurso, é aquela que trabalha, né, a constituição do discurso pela filiação dos sentidos
em sua materialidade discursiva, a memória metálica, aqui trabalha a circulação pela multiplicação dos dizeres em sua materialidade formal. A memória digital é aquela que trabalha a formulação dos dizeres em circulação pela variância. E aí eu acho que aqui é uma coisa muito legal. É aqui onde a gente vê a diferença, né, uma distinção ou a relação da memória metálica com a memória digital, né? A memória metálica está nessa repetição, a memória digital está nessa relação com a variância em sua materialidade digital. É aí nessa variância, Jennifer, que eu tenho buscado explorar não é uma palavra muito boa, né? Mas assim, pensar a constituição do corpo do IA-corpo que vai dar esse sentido, né? Que vai produzir esse efeito de sentido, que é isso, como é dito, aprendizagem, né? Eu não acho que a inteligência artificial de fato aprenda, né? Acho que aí tem um efeito, sim, por tudo isso, pela relação com a variância, né? Pela relação com a repetição, inclusive, eu acho que uma não anula a outra, né? Assim como a digital não vem se sobrepor à discursiva, à metálica, né? São funcionamentos que têm aí as suas especificidades, né? Que podem ser observadas a partir de perspectivas diferentes. Eu não sei se eu consegui te mas, assim, resumidamente, eu não acredito que a inteligência artificial vá ter essa relação de memória como nós temos, né? Como nós constituímos. Seja essa memória mais do senso comum mesmo, né? De guardar lembranças, né? Eu lembro que saudades, né? Eu acho que no momento que a inteligência artificial sentir saudades, ela começa a guardar lembranças, né, no sentido de memória, porque eu acho que eu vi em alguma literatura, em algum momento, que definia, né, saudade como recordações de momentos bons vividos, né, de bons momentos vividos, né? E aí eu acho que tem essa relação. Mas discursivamente, né, na análise do discurso, a gente trabalha com essas três, principalmente com essas três noções, né? Memória discursiva, memória metálica e memória digital. Eu tenho buscado compreender a inteligência artificial por essa perspectiva constitutiva, né? Ligada à memória digital, também às formações algorítmicas, como eu já falei aí, do Guilherme Ferragutti, também as clivagens subterrâneas, que eu não pude trazer aqui, né? Mas que eu acho que é interessante também a gente pensar essa noção que foi proposta por Peixe, porque vem em diálogo também com os próprios elementos químicos que são explorados, né, extraídos dentro das camadas terrestres, né? A inteligência artificial ela não é criada do nada, né? Ela não é uma abstração, né? Existem elementos químicos, existe tecnologia, existe toda uma exploração da Terra enquanto Terra mesmo, né? Enquanto camadas que envolve pessoas, que envolve recursos naturais, que envolve, né, trabalhos escravos, que, sabe, tudo isso é preciso para que se chegue o que a gente tem aqui, né, ao nosso bem-querer, né, uma inteligência que está aqui dando todas as informações e tudo mais. A inteligência artificial, ela, assim, pensando todo o seu processo histórico, político, né, não nasce dentro de um laboratório, né? Eu acho que ela é um pouquinho antes, né? Então, já pensando essa relação com memória digital, acho que eu já passei até um pouquinho, né? Mas não acho que seja essa memória como a gente pensa, né? Nessa condição humana, mais pragmática, mais em evidência, como um acúmulo. Eu penso, né, que não seja uma condição que um dia uma inteligência artificial chegue. E aí chega a ser até conspiratória também, essa tua pergunta aí, no caso, as duas. As duas são conspiratórias. Tem aí um pezinho de conspiração, mas muito boas, viu? E nem um pouco ingênuas.
extremamente complexas para se pensar. Obrigado pela pergunta, Jenny. Eu que agradeço pelas respostas. Eu confesso que eu estou bem mais tranquila agora, porque eram inquietações que a questão da IA para a gente ainda é muito recente, ainda é muito abstrata, né? Mas veja, ó, isso não absolve nenhum programador de realmente fazer escolhas orientadas comercialmente, do cara ser branco, hétero, americano, então na hora que ele vai fazer o reconhecimento de face, ele pega os amigos do Facebook, branco, hétero, americano, depois a polícia vai atrás do preto e do chinês. E não é para livrar a cara de ninguém, é para dizer que você prender esses caras ou você melhorar o algoritmo não dá conta do que seria essa ética, né? E nem o Inácio demonstrou aí de uma maneira que eu achei muito interessante do que seria uma memória. Muito obrigada, gente.